Olá, dizem que sou Paulo Freire e que este é o Orgulhoso Cast, onde tenho o prazer de receber pessoas para falar sobre livros e literatura. Hoje, recebendo minha amiga Aila Cedrais para falar sobre a obra A Caverna, de José Saramago. Aila, seja bem-vinda e nos conte quem é você. Obrigada pelo convite, Paulo. Antes de tudo, como você disse, meu nome é Aila, eu sou estudante de letras na UFBA, como você, e tenho 21 anos. Eu sou ruim em apresentação, então eu acabo sendo muito objetiva. Mas assim, eu acho que no que tange assim, ao podcast, eu acho que eu sou alguém que se sente muito próximo da literatura já há muito tempo. Então, há muito tempo eu leio por prazer e por necessidade. E na faculdade eu tenho aprendido a estudar literatura, né? Escutando muito outras pessoas sobre isso, sobre o assunto, sobre o que é estudar literatura. E Saramago, em específico, já é um autor querido meu há muito tempo. E por isso vai ser muito bom falar sobre ele, né? Especialmente sobre A Caverna, que é o livro dele que eu mais gostei de ter lido. Bom, já entrando no assunto do podcast de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre a obra específica A Caverna, mas antes disso eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a obra do Saramago. Eu descobri Saramago, tem muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 13 anos. E como é que foi? Eu tinha um amigo um pouco mais velho, uns 2 anos mais velho. E aí a gente já conversava sobre livros. E aí um dia ele estava lendo ensaio sobre a cegueira. E aí ele começou a falar a respeito, a falar assim, do que se tratava. E aí eu fiquei interessada, só que eu fiquei mais interessada ainda por causa do tom que ele usou para falar. Como se, fosse um livro que não era para mim ainda, sabe? Uma coisa meio... Você não está preparada para ler esse livro. E aí eu fiquei com aquilo, né, na cabeça, assim. E aí eu acho que eu falei pra minha mãe na época fazia faculdade de letras também. E aí ela falou que tinha quase certeza que a orientadora dela tinha esse livro. E que ela me emprestaria. E aí foi assim, um dia minha mãe chegou, o livro na mão, e aí eu lembro que era daquela edição antiga, né? Mas tinha uma jacket, assim, que era de uma avenida numa cidade grande e pessoas vagando, assim. E aí eu lembro que eu peguei aquilo, assim, um objeto delicado, né? Porque jacket é sempre um negócio que você tem que ter cuidado, né? Pra manusear. E aí eu tirei, assim, deixei de lado a jacket e peguei o livro. Aí eu lembro que eu acho que, Saramago, para uma primeira leitura, para qualquer pessoa, ou para a maioria das pessoas, o primeiro contato é meio estranho. Não só pela narrativa dele, pelo que ele escreve, mas pelo jeito que ele escreve, né? O uso que ele faz das pontuações, e aquela página tomada de palavras também, eu acho que assusta um pouco. Mas assim, eu não lembro disso ter me incomodado. Eu acho que foi mais um choque inicial mesmo. E aí eu lembro que a leitura em si foi intensa e desde então eu não reli, né? Tem bastante tempo, uns 8 anos. Eu não reli, mas eu lembro assim muito nitidamente das cenas e eu lembro do final muito claramente. Então foi basicamente assim. E aí depois eu fui. Cada livro dele tem uma pequena história, assim, de como eu cheguei a cada livro dele. Mas o primeiro contato foi assim. Eu acho que é uma coisa bem comum, na verdade, as pessoas conhecerem Saramago pelo ensaio sobre a cegueira, né? Que é um dos mais famosos, assim. E eu acho que o meu primeiro contato também foi um pouco assim, mas eu não cheguei a ler ainda o ensaio sobre a cegueira. Eu conheci, ouvi falarem sobre Saramago em Você já viu o 2017. filme? O Vi o filme. filme, vi o Viu? filme, sim. Mas não li ainda. Eu estou com essa pendência. Eu gostei do filme, eu imagino que eu vou gostar do livro também. Mas esse primeiro contato assim que eu tive foi de ver outra pessoa lendo, e foi em 2017. É, ao contrário de você que já lia na adolescência, assim, jovenzinha, eu comecei a ler, eu acho que depois dos 14, já com quase 15 anos. E eu lia
mais fantasia e esses romances clichês, assim. Eu fui começar a ler uma literatura mais cultuada e que tem crítica e tal, mais recentemente, talvez de 2017 para cá. Foi quando eu vi uma pessoa lendo, curiosamente, no banquinho lá de Esperabus UFBA. Eu vi alguém lendo e já era naquela edição bonita, amarela, né? Uma edição chamativa. Era ensaio sobre a cegueira também, que você viu? Sim, ensaio sobre a cegueira. Mas eu ainda não conhecia. Aí eu fui ouvindo as pessoas falando e tal. Tinha amigos que já tinham lido e comentaram. Mas eu só fui ler de fato o meu primeiro Saramago no final do ano passado, 2020. De tanto ouvir falar, principalmente do As Intermitências da Morte, que assim que eu ouvi uma pessoa lendo o primeiro parágrafo, eu fiquei fissurado atrás desse livro para comprar, mas assim que apareceu uma promoção, eu comprei o e-book e li. Assim, eu demorei um pouco para ler, foi estranho também. Tive esse estranhamento dos parágrafos longos até, mas curiosamente eu acho que eu estranhei mais essa questão dos parágrafos longos no Gabriel Garcia Marques do que no Saramago. No Saramago eu acho que eu me senti mais à vontade. Não sei se é por afinidade da literatura mesmo dele que me interessa mais, mas quando eu ouvi o primeiro parágrafo do Intermitências da Morte, que é no dia seguinte ninguém morreu, essa primeira frase do livro, isso eu acho que chama muita atenção. Eu gosto, sou uma pessoa que gosta dessas coisas de primeira frase, de primeiro parágrafo, e isso me cativou um pouco para eu ler. E depois de ter lido esse livro, agora eu vim ler A Caverna, que foi por recomendação sua, de tanto me falar também, falar muito bem do livro. Foi um desses que eu acho que já me marcou muito e é um livro que eu vou levar para a vida toda, que eu quero reler. Já estou com vontade de reler. Ontem eu estava olhando as marcações e já dá vontade de reler de novo, porque é muito bom. Mas passando então para uma outra discussão, agora mais específica então sobre essa obra, A Caverna, eu queria te pedir assim um resumo breve, não precisa ser tão breve, mas que seja breve, da obra A Caverna de Saramago. Tá, é difícil, né, resumir um livro tão cheio de ramificações. E é porque, tipo assim, se você for olhar, é uma coisa que eu acho que você vai falar também. De como os personagens se sobrepõem ao enredo, né? E aí eu acho que é muito isso, porque você vai olhar, tipo, não é muita coisa que acontece. Mas enfim. A caverna é sobre uma família de oleiros. E aí você tem um pai, uma filha, e aí eles trabalham nesse ofício. E havia uma mãe e há um genro, né? O marido da filha. E aí você tem aquele centro ali eu já usei a palavra centro errado. Mas enfim, você tem ali aquele ambiente que eles vivem, que é numa província. Eu acho que pode se chamar assim, não sei se chama assim no livro, mas é como se fosse uma província, um povoado. E aí eles vivem ali trabalhando de fazer pratos e utensílios de cozinha, em maioria de barro. E aí eles fazem essa produção e vendem para um local que é como se fosse a cidade grande, que eles chamam de centro. E aí eles fornecem essa mercadoria. Mas aí chega um dia em que o centro já não aceita mais a produção da olaria porque os utensílios de barro ficaram obsoletos, né? Foram substituídos pelo plástico. E é aí que começa um momento de... A primeira problemática do livro tá aí, né? Porque é a única coisa que aquele oleiro sabe fazer. E se não for aquilo, ele não tem como sobreviver, né? Então a única alternativa dele seria ir morar no centro, junto com a filha e o genro que trabalha lá, e que vai ser promovido a qualquer momento, e essa promoção vai fazer com que ele possa se mudar para o centro, né? E aí toda a família pode ir junto. Só que o oleiro ele se recusa muito a fazer essa mudança, porque é uma mudança muito drástica, né, de rotina, e aí ele resiste muito a isso, e aí ele tem que encontrar uma nova forma de sobreviver. Então, junto com a filha, ele tem uma ideia de fazer bonecos de barro.
E aí eles começam esse novo projeto juntos. Mas com esse resumo que você deu, eu acho que já deu para notar, sim, que, como você mesma falou, que o bom da obra são as personagens. Então eu Sim, queria ler aqui o primeiro parágrafo, porque já apresenta um pouco, pelo menos, as três personagens iniciais e centrais, que é o Cipriano, Marçal e a Marta. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, tá? Ele diz assim: o homem que conduz a caminhoneta chama-se Cipriano Algor. É oleiro de profissão e tem 64 anos, posto que à vista pareça menos idoso. O homem que está sentado ao lado dele é o genro, chama-se Marçal Gacho e ainda não chegou aos 30. De todo modo, com a cara que tem, ninguém lhe daria tantos. Como já se terá reparado, tanto um como o outro levam colados ao nome próprio uns apelidos insólitos cuja origem, significado e motivo desconhecem. O mais provável será sentirem-se desgostosos se alguma vez vierem a saber que aquele algor significa frio intenso do corpo, prenunciador de febre, e que o gacho é nada mais nada menos que a parte do pescoço do boi em que assenta a canga. O mais novo veste uniforme, mas não está armado. O mais velho traja um casaco civil e umas calças mais ou menos a condizer, leva a camisa sobriamente fechada no colarinho, sem gravata. As mãos que manejam o volante são grandes e fortes, de camponês, e, não obstante, talvez por efeito do cotidiano contato com as maciezas da argila a que o ofício obriga, prometem sensibilidade. Na mão direita de Marçal Gacho não há nada de particular, mas as costas da mão esquerda apresentam uma cicatriz com aspecto de queimadura. Uma marca em diagonal que vai da base do polegar à base do dedo mínimo. A caminhoneta não merece esse nome. É apenas uma furgoneta de tamanho médio, de um modelo fora de moda e vai carregada de louça. Quando os dois homens saíram de casa, 20 quilômetros atrás, o céu ainda mal começara a clarear. Agora a manhã já pôs no mundo luz bastante para que se possa observar a cicatriz de Marçal Gacho e adivinhar a sensibilidade das mãos de Cipriano Algor. Vem viajando a velocidade reduzida por causa da fragilidade da carga e também pela irregularidade do pavimento da estrada. A entrega de mercadorias não consideradas de primeira ou segunda necessidades, como é o caso das louças rústicas, faz-se de acordo com os horários fixados a meio da manhã, e se estes dois homens madrugam tanto, foi porque madrugaram tanto, desculpa, foi porque Marçal Gacho tem de marcar o ponto pelo menos meia hora antes de as portas do centro serem abertas ao público. Nos dias em que não traz o genro, mas tem louça para transportar, Cipriano Algor não precisa de se levantar tão cedo. Contudo, de 10 em 10 dias, é sempre ele quem se encarrega de ir buscar Marçal Gacho ao trabalho para passar com a família as 40 horas de folga a que tem direito, e quem, depois com a louça ou sem a louça, na caixa da furgoneta, pontualmente o conduz às suas responsabilidades e obrigações de guarda interna. A filha de Cipriano Algor, que se chama Marta, de apelidos Isasca, por parte da mãe já falecida, e Algor, por parte do pai, só goza da presença do marido em casa e na cama 6 noites e 3 dias em cada mês. Na noite antes desta ficou grávida, mas ainda não sabe. É um primeiro parágrafo longo, e como serão vários dos parágrafos deste livro, mas que já serve assim para nos apresentar brevemente quem são essas personagens. O Cipriano Algor, das mãos macias por mexer no barro, e o guarda Marçal Gacho, que tem uma cicatriz e que trabalha no centro, e brevemente também a esposa de Marçal e filha de Cipriano, Marta, que carrega por parte da mãe o nome Zasca, que uma mãe já morta, e por parte do pai o Algor. E, enfim,
Nisso aqui a gente já tem a notícia de que ela está grávida, mas que ainda não sabe. Isso vai ser um mote também para a história. Bom, o romance A Caverna, de Saramago, tem um enredo, é claro, mas este não é o forte, digamos assim, não é o forte, o ponto principal dele, a meu ver. O autor se preocupa bastante em construir bem essas personagens, e isso foi o que me encantou na obra, pelo menos. E aí podemos citar, além do Cipriano, do Marçal e da Marta, a Isaura Estudiosa, que depois vamos descobrir que o apelido dela agora é Madruga, e, não menos importante, o Cão Achado. Então a gente pode comentar agora um pouco mais sobre a história e sobre os personagens a partir do momento em que elas já estão apresentadas, digamos assim. Você, por exemplo, eu acho que você tem um personagem favorito, mas eu queria que você falasse também, comentasse das características das outras personagens e de como essas características vão influenciando um pouco também no encaminhamento da narrativa. Você foi lendo aí eu lembrei da primeira vez que eu li esse parágrafo. Foi quando eu peguei o livro na biblioteca da faculdade, e aí já perto da hora de ir embora. E aí eu fiquei lendo, esperando o ônibus. E aí eu tenho uma noção agora de como esse primeiro parágrafo é o mais prático de todos os parágrafos, talvez. Porque ele faz muita pouca caracterização, assim. Ele explica os sobrenomes, fala das mãos, que eu acho que é muito significativo já essa diferença do Massal ter a cicatriz e das mãos do Cipriano serem macias. Eu acho que isso já faz uma diferenciação muito importante que a gente vai descobrindo ao longo da história. Mas é muito prático, porque, tipo, eles ali na estrada, e aí chegando no centro, e aí ele esperando a vez. Aí, nos dias que ele não traz o Massal, ele pode acordar mais tarde. Esse tipo de coisa, sabe? E aí eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei meio assim, tipo... Eu acho que eu não vou gostar desse livro. Eu acho que eu fiquei com essa sensação. E aí a primeira ponto de atenção é Marta está grávida, mas ainda não o sabe. E aí quando chega nisso, é o que jeito estranho de falar de uma gravidez, sabe? Isso, que jeito incomum. E aí eu acho que foi a primeira coisa que me interessou. E aí, enquanto eu tava preparando, lembrando do livro para ver o que eu ia falar aqui hoje, eu fui vendo trechos de cada personagem que pudessem meio que caracterizar eles, né? E aí eu achei esse trecho que Cipriano fala para Marta. A diferença está em que o teu Marçal, como o conhecemos agora, é todo ele guarda, guarda dos pés à cabeça, e suspeito de que é guarda até no coração. E aí isso é muito forte. E aí eu lembro de outro trecho, que é o Marçal que fala dessa vez, que é quando ele chega na olaria e aí ele vê Achado pela primeira vez. E aí Achado estranha ele com o uniforme, né? E aí ele fala assim, cheio de rancor na voz: a mim não me conhecem nem os cães. Isso é muito pesado. E aí eu acho que Saramago tem um jeito muito certeiro de escolher as palavras para caracterizar os personagens, e aí eles ficam muito marcados. E aí, quando você fala de personagem preferido, eu acho que eu fico em dúvida entre Cipriano e Achado, eu acho. Porque o jeito que ele descreve o cachorro, para mim, eu acho que eu nunca encontrei um cachorro. Inclusive, eu tô lendo um livro agora sobre que tem uma cachorra como protagonista, né? Pode-se dizer assim. Mas o jeito que Saramago descreve como um cachorro existe no nosso mundo e as relações entre um humano e um cachorro, eu acho que são muito... Acho que bonita é uma palavra muito simples, não sei, para descrever. E você falando sobre essa
primeira aparição assim da relação entre Marçal e Achado, me lembrou também uma passagem que o, o Marçal já havia contado que no centro eles não aceitam cães, né? E aí eu não vou lembrar bem como aqui para citar nas linhas exatas, mas o Cipriano diz algo equivalente a que não é o cachorro quem perde com isso, né? Na verdade, é o centro quem perde por não ter lá cães. Até eles são tão ruins que nem os cães os querem, é algo desse tipo assim. Eu acho muito perspicaz como ele consegue, como o Saramago consegue colocar essas palavras nos personagens. Eu disse até, eu não sei se eu disse a você, ou foi um post que eu fiz, alguma coisa assim, que eu disse que os personagens quase saltam do livro, e é um pouco isso, de como eles são tão naturais, como as falas deles condiz com a personalidade e o comportamento deles, à medida em que pelo menos o Cipriano que eu tenho desenhado na minha mente é um senhor um pouco ranzinza, no sentido de que ele responde às pessoas com uma coisa inesperada, ele está sempre dando essas respostas assim que a pessoa não está esperando e ele chega com essas respostas, mas ao mesmo tempo ele guarda muitos sentimentos para ele e não expõe até certa altura do livro, já do meio para o final, quando a gente tem mais forte a relação dele, eu acho que por conta da caverna principalmente, né? Quando ele diz éramos nós e que ele sente aquela revolta nele, que ele quer sair do centro, enfim, mas eu estou adiantando um pouco aqui, a gente pode ir discutindo essa saída deles, até chegar no centro para depois ver esse retorno também. Ele consegue ser muito prático, né? Às vezes. Ele é tão. Que é tipo uma linha tênue entre a sinceridade dele e a grosseria, assim. Porque, tipo, tem uma frase dele que eu anotei que é: o mal não é não, o mal não é ter uma ilusão. O mal é iludir-se. E aí, o tempo todo ele quer. Ele tem uma resignação muito forte. Por mais que ele não queira ir pro centro, eu acho que no fundo ele já estava meio que tentando se convencer de que era esse o destino dele. E aí a pessoa mais otimista é Marta nessa história toda. Porque por mais que Marta ache também que o único destino dele é o centro, por nenhum momento ela. Inclusive a ideia dos bonecos de barro é dela, né? Então ela eu acho que é a força motora para as coisas continuarem acontecendo. E eu acho incrível como ela conhece o pai dela. Em tudo que ele diz e ele quer dizer outra coisa, quando ele tá, porque ele tem uma insegurança também muito forte às vezes. Acho que principalmente no que toca a velhice dele, ele é meio inseguro. E aí, mesmo quando ele demonstra isso, Marta consegue ver através das palavras dele. Eu acho isso muito legal. Tem uma coisa muito bonita da relação deles dois, assim, que me marcou muito, são os pedidos de desculpa. Depois que eles são grossos uns com os outros, assim, eles sempre pedem desculpa e é uma desculpa muito sincera e se abraçam, se beijam, é uma coisa muito. São imagens que ficam, assim, muito bonitas na nossa mente dessas cenas de discussão entre Marta e o pai dela, Cipriano. Bom, mas aqui, além dessas relações, a gente pode comentar um pouco dessas motivações também, né? Primeiro porque fica uma situação assim estranha. O Marçal vai receber, é prometido a ele essa ascensão na carreira dele, e isso meio que obriga a que ele vá morar no centro. E estando Marta grávida, ela vai também com ele, com seu marido, o Marçal. E o pai não pode ficar sozinho, porque, como você disse já no resumo, assim, os plásticos vêm tomando o lugar da louça e o Cipriano não tem muito o que fazer. Então, como é que ele vai sobreviver sozinho ali, com a olaria fechada e sem ter para quem vender? Mesmo ele rodando ali pela região, ele não encontra pessoas que tenham interesse no material dele. Então ele é um pouco obrigado também a ir com a filha
e com o genro quando eles vão para o centro. Só que no meio disso tudo vão aparecendo coisas naturalmente assim, só que marcam muito, como o próprio cão perdido, que depois vira achado, né? Que, se não me engano, é a Marta também que dá o nome, e a, a Isaura, que é uma personagem muito forte assim também, e que aparece no momento providencial assim na obra como primeiro alguém ali para ficar com o cachorro, mas que depois é para onde o Cipriano vai voltar para viver esse amor, esse grande amor. E tem uma cena muito bonita que é quando eles se encontram assim, os dois, né? O Cipriano está passando pelo cemitério onde a esposa dele está enterrada e ele encontra com a Isaura, que também é viúva, um pouco mais jovem, mas também é viúva. E aí eles têm aquela conversa onde ela lhe conta do cântaro dela que quebrou a asa e ele promete um cântaro novo para ela. E depois, quando ele retorna e dá o cântaro para ela, ela abraça, como se estivesse abraçando ele mesmo. Ela coloca o cântaro junto ao peito. E como Saramago desenha essa imagem por meio das palavras é uma coisa muito bonita e que vai marcando muito a gente à medida que vamos lendo essa obra, né? E são coisas, são detalhes, né, que se não tivessem escrito, só vistos, talvez passassem despercebidos. Eu acho que se a falência da Olaria é um motivo para ele ir embora, eu acho que a chegada de Achado e de Isaura são motivos para ele ficar. Só que são coisas tão sutis que demora para ele entender que isso é o suficiente, né? Porque a independência dele de se manter, que era uma coisa com a qual ele já estava acostumado, ser capaz de produzir a própria sobrevivência, a própria independência, era muito importante para ele, né? Então aquelas outras coisas, por mais significativas que fossem, não pareciam o suficiente. Então, deixar Achado para trás, deixar Isaura para trás, sem de fato começar nada com ela, e ir para o centro, parecia o certo na cabeça dele. Então ele demora muito. Isso. Tem que remoer muito ainda essa situação para ele conseguir entender. E essa cena do cântaro é muito bonita mesmo, esse abraço dela no cântaro, no cântaro. Eu acho que, eu não sei dizer, as cenas com Isaura são assim, muito. Saramago, assim, fico sem palavras. Tem outra muito bonita também que é quando finalmente eles assumem assim, né, os dois, quando ele já tá, o Cipriano tá indo embora para o centro e aí ele para deixar o Achado com a Isaura e aí eles ficam ali conversando e enfim, ela tenta até argumentar para ele que ela arrumou trabalho, que ele poderia ficar ali, mas aquela situação para ele é ruim. Ele diz: olha, eu não posso ficar aqui sendo sustentado por você, eu que tenho que te dar o sustento. E esse orgulho que ele não quer largar a mão é muito do personagem, é uma coisa, uma característica muito forte dele. Por mais que ele deix, tenha deixado um pouco seu orgulho de lado para ir para o centro, ele ainda mantém a ponto de abdicar inicialmente desse amor com Isaura para poder ir com a filha e com o genro para o centro, né? E aquela cena em que eles dois estão juntos ali na sala é muito forte, né? E depois disso também a saída dele e o cão achado fica para trás sem entender, né? Por que ele foi deixado ali. É uma coisa muito bacana. Tem uma frase, eu acho que é quando ele começa a se questionar se ele de fato gosta de Isaura ou se ele só quer alguém, uma mulher, para cuidar dele. Não sei se você lembra dessa parte. Não sei se é na parte que ele chora também. Tem algumas partes em que Cipriano chora, em que você quer chorar também. E aí ele escreve: aquilo que mais custa a um homem
é reconhecer as suas debilidades e confessá-las. Então, eu acho que isso resume muito a situação do Cipriano. E aí, mais tarde, né, no enredo, tem. Acho que ele já no centro tem assim também. Essa parte eu não anotei, eu tô tentando lembrar. Mas era. Não há nada mais triste, mais miseravelmente triste, do que um velho a chorar. Nossa, essa imagem é muito nítida na minha cabeça. E a gente falou um pouco já sobre o centro, assim, você quer tentar descrever o que que é o centro? A imagem que eu tenho assim ficou que é um mega shopping onde tem de tudo, né? Tem condomínios e farmácia e tudo dentro desse grande shopping, até hospitais tem lá dentro. Eu acho que é tudo que a gente conhece aqui nos nossos tempos, tudo que tem que simboliza civilização, entre aspas, aí, consumo e tecnologia, eu acho que é tudo condensado num só lugar. A nossa visão que a gente tem de futuro, né, de tudo automatizado, de tudo pronto para te servir, né, para você o mínimo de esforço que você tem que fazer para chegar nas coisas e as coisas chegarem até você. Eu acho que o centro é um grande símbolo de tudo isso. E aí a própria descrição dos muros do centro e as janelas que não podem se abrir para manter o ar climatizado, a própria caverna, né, que a gente vai descobrir depois, e aquela coisa meio obscura e perigosa, que todo mundo fica assustado, com medo, e a existência daquilo ali embaixo de toda aquela civilização, de toda aquela sociedade perfeita ali. Eu acho que é uma descrição muito de como é um ambiente nocivo, né? Que é uma coisa que Cipriano ele se dá conta desde o começo. E aí eu acho curioso quando ele chega lá, ele encontra formas de se divertir. O Cipriano ele é muito explorador, né? E aí ele começa a explorar o centro. E aí ele chega num lugar que é tipo um parque de diversões. E aí eles inventaram um negócio que simula chuva, e simula neve, simula luz do sol, a tempestade, e as pessoas vão usufruir de fenômenos da natureza como se fosse um negócio de outro mundo. E aí você vai lá para experimentar com uma coisa, não sei, nem explicar. Mas é bizarro, tipo, não chega nem a ser uma descrição fantástica do centro, é mais uma descrição bizarra, assim, para mim. Desde o começo. Eu acho que o centro é isso. Não sei se deu bem pra entender. Sabe a imagem que me fica disso aí, desse ambiente fechado, hermético do centro, é um pouco da caverna também ser o centro como um todo. Ali tudo é tão artificial que até a natureza, uma coisa que você teria que sair do centro para ter contato, até isso eles conseguem tornar artificial, para que você não precise de modo algum sair daquela caverna, sair daquele centro. E é curioso como o nosso personagem Cipriano ele vai passando por ali, ele vai ouvindo conversas das pessoas, enfim, é uma pessoa curiosa. E também não tem muito o que fazer, então sobra a ele fazer isso, passear por ali para ver o que tem de bom. E, enfim, fica isso mesmo. Né? E isso é visto com maus olhos, né? Essa postura dele de ir explorar e querer saber como funciona. Isso é visto com maus olhos. Tanto que antes dele ir para o centro, ele não podia ser visto andando ali sem uma sacola na mão, né? Porque aí significava que ele não estava comprando. E se ele não estava comprando, ele estava fazendo o quê? Porque era a única coisa que interessa ao centro, né? Que você esteja consumindo. Você descubra coisas que não deve e não interessa a eles. Tem até uma cena em que ele está assim bisbilhotando e um guarda para ele para reclamar com ele por isso, né? Porque que ele está ali bisbilhotando as coisas. E é bem curioso. E tem essa coisa mesmo que você disse, que antes, quando ele trabalhava para o centro, né, que ele vendia
os negócios dele, ele não sabia nem onde ficavam as coisas, tanto que ele fica meio perdido quando vai morar lá, porque ele nunca entrou de fato nessa parte mais de compra e venda das pessoas que moram ali. Ele nunca entrou antes, né? E parece ser um lugar muito grande mesmo. Ele fala, se não me engano, eles passam a morar no 34º andar e não é, e ainda tem outros 10 a mais para cima, algo do tipo. É muito grande mesmo. Um monumento que, se não me engano, ele faz até uma analogia, como é que algo pode ser maior do que a própria cidade, estando dentro da cidade, né? Que ele chega a esse ponto de ser tão grande quanto uma cidade, sendo ele parte de uma cidade, uma coisa curiosa. E ali nessas andanças dele, ele chega. Primeiro a gente sabe, né? Tem a notícia de que foi encontrado algo proibido lá embaixo, né? Que o acesso ficou restrito e que por isso o Marçal vai ter que ficar lá de guarda algumas noites, não vai poder voltar para casa e tal, para que ninguém chegue nesse lugar que eles descobriram, que a gente vai saber depois que é uma caverna. Mas o Cipriano é tão curioso e tão instigado com isso que ele consegue ir e parar lá na caverna, né, que a gente descobre, enfim, o que, que é a caverna. Ele é muito destemido, né? Porque Marta ela fica furiosa, né, quando descobre que ele saiu. E aí ele fala: "Não, eu respondo pelos meus atos. Ninguém pode, Marçal não pode ser prejudicado por isso". E eu acho que é a familiaridade dele com o barro, né? Talvez, que guiou ele até a caverna. Não sei se vale a gente falar sobre isso, porque é a coisa mais próxima do mistério que a gente tem no livro. Então, não sei. E a cena em que ele vai entrando na caverna dá um medinho também, assim, o que, que tem lá dentro de tão misterioso? E ele vai chegando para dentro da caverna até descobrir de fato o que, que tem lá dentro. É uma coisa muito forte. E é aquela frase dele, éramos nós, que fica gravada assim até o final por conta daquilo. E é o que revolta ele a ponto de querer sair dali do centro o mais urgente possível. Acho que vale a pena a pessoa ler, ter essa experiência de ler essa cena e não de ouvir alguém contando. Uhum. Eu acho que ali todas as suspeitas dele se confirmam, né? E aí é o que ele precisa para voltar. E aí eu acho que Cipriano ele é muito consciente do efeito que o espaço tem nas pessoas. Porque a descrição da olaria, da casa, da moreira preta lá, é tipo muito forte, né, a descrição. E aí um dos trechos que eu anotei foi logo no início ele chegando à casa. E aí a luz da varanda se acende e, e é como se a casa dissesse: "Estou à tua espera". E aí eu acho isso tão incrível, porque é o lugar dele, sabe? É o espaço dele. É como se ele fosse feito daquelas paredes também. E aí no centro tem um trecho que é quando ele já vai pro centro e aí ele se muda pro apartamento minúsculo, né? E aí tem uma descrição assim: aquele apartamento tem o dom maligno de fazer calar as pessoas, porque ele vai ficando cada vez pior, né? Com a convivência dele lá. E eu acho que os outros personagens também, porque é o ideal de felicidade, e aí como é que você faz quando você não tá feliz? O que é o ideal de felicidade? E aí tem outra parte que fala: quando uma pessoa suspira naquele apartamento, a outra ali no quarto ao lado escuta o suspiro. Então nem isso você tem. E lá na casa, na olaria, quando um tava mal, podia se isolar, sabe? Ele ia pro banquinho dele lá, sentava e ficava naquele momento ali de individualidade dele que aquele espaço permitia, né? Aquele banco que é significativo para Achado também, que tem outros trechos assim. Então acho que o efeito do espaço também é muito forte no livro. O próprio Forno também em alguma medida, é um personagem da narrativa, porque
é algo que já está na vida dele há várias gerações. Foi do avô dele, depois do pai dele, e passou para ele. Ele já é um senhor e, enfim, também ensinou aquela arte para a filha dele. É algo que está ali há várias gerações e que está ficando para trás a partir dessa nova vida, dessa, enfim, talvez o capitalismo desenfreado que está com o plástico jogando todas as tradições do barro, enfim, da olaria para trás. É uma coisa que dói um pouco pensar também, de como aquele forno, aquele elemento que esteve há tantas gerações e que fez parte de um saber, de um conhecimento, né, que foi passado ao longo dessas gerações, está ficando esquecido a partir dali. Eu acho que essa coisa da herança ancestral, né, também é uma coisa que não encontraria espaço no centro. Não tem espaço para sobreviver. Então você tem ali as pessoas encaixotadas naqueles andares, e aí o único interesse do centro é que elas consumam o que o centro produz e trabalhem para manter ali aquele estado para sempre. E aí é isso, tem um sistema maior, né, ao qual obedecer e ao qual reproduzir, que é uma coisa que ele não tinha na olaria, embora ele tivesse esse compromisso de produzir para o centro e tal. Eu acho que não era um compromisso que invadia o espaço da casa deles e a relação deles entre si. Não era uma coisa que contaminava, por assim dizer, as relações familiares. Isso do centro também tem uma coisa interessante na parte dos bonecos ainda, né? Depois que eles passam a fazer os bonecos e tem que mudar para o centro e tal, quando ele entrega a primeira remessa de 300 bonecos para o centro fazer uma pesquisa. E aí, nessa pesquisa, é dito para ele que a maioria, quase absoluta, assim, não quer, não viu serventia, não viu motivo nenhum para comprar os bonecos dele. Só salvo duas senhoras, se não me engano, que acharam mais ou menos interessante. E aí ele pergunta onde moram essas senhoras e pelo que fica a entender ali são as únicas pessoas que são de fora do centro, que são da cidade, não moradores do centro, foram as que se interessaram por essa coisa ainda mais ligada à terra e menos ligada a essa tecnologia, enfim. E é uma coisa que não tem uma utilidade clara, né? Eu acho que a utilidade é uma coisa também muito importante nesse livro. Porque para que servem bonecos de barro, né? Então, não faz parte da lógica do centro. Inclusive, desde o primeiro momento que eu vi a ideia de Marta, eu fiquei. Meu Deus, se eles não acham utilidade para pratos, utensílios de cozinha de barro, o que eles vão achar de bonecos de barro, né? Que nenhuma criança, eu acho, consideraria um brinquedo divertido. Enfim. É até um pouco satírico quando estão falando dos bonecos assim, dando os resultados, porque dizem bons clientes comprariam se fossem um pouco maiores, outros já disseram que comprariam se fossem menores, né? Fica aquela dualidade assim, sem saber para onde ir, de qualquer jeito as pessoas não se interessam, não vê. A primeira coisa que eu fiquei assim, bom, esses bonecos são mais para apreciação, não vão encontrar uma serventia para aquilo. Então, eu já imaginei também que não daria certo. E ainda uns bonecos bem diferentes, digamos assim, alguns deles, né? Como o Assírio de Barbas. O que é um Assírio de Barbas? Por que as pessoas dali se interessariam por uma imagem dessas, né? E pensando assim, me colocando no lugar deles, né? E mesmo depois disso, então, dessa revolta a gente pode comentar então um pouquinho sobre isso, né? Sobre a revolta que aparece nele quando ele conhece a caverna e decide seguir, enfim, voltar para sua casa e arriscar tudo, né? Um pouco disso que ficou para trás, tanto o cão achado, que é um amigo muito próximo do Cipriano,
e da Isaura, que é um possível amor para ele, que ele deixou para trás, assim, ele resolve voltar. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso. Eu amo como o Saramago coloca tudo no lugar, assim. Eu já estou acostumada a fazer leituras em que... Não leituras decepcionantes, mas leituras em que você se decepciona. Não sei se deu para entender a diferença, mas quando as coisas não têm a oportunidade de voltar para o seu lugar, sabe? É como se ele pudesse voltar no tempo, entre aspas. Tipo, é como se ele nunca tivesse ido pro centro, sabe? Quando ele volta. E eu amo como o Saramago deixa essa oportunidade muito clara, porque nessa volta ele escreve: suspenda-se agora tudo, por favor, que ninguém fale, que ninguém se mexa, que ninguém se intrometa. Esta é a cena comovedora por excelência. Então ele próprio escreve muitas vezes isso, sabe? É como se ele falasse com a gente que tá lendo, né? Então, esta é a cena comovedora por excelência. É como se ele falasse: se você não tá prestando 100% de atenção, agora preste, porque essa cena aqui vai ser muito significativa. E aí eu acho que isso é uma forma da gente se conectar ainda mais com esse regresso de Cipriano. E eu acho que a caverna em si, eu acho que o encontro de Cipriano com a caverna e o que está na caverna é como se dissesse, como se ele entendesse que ele estava no lugar errado. Ele finalmente entendesse que a Constituição, o sistema no qual ele estava inserido, ele não precisava estar ali, sabe? Não era uma obrigação dele estar ali. Ele poderia sim fazer outra escolha. E aí eu acho que o encontro dele com a caverna deixa isso ainda mais claro. E aí eu acho que é a importância dessa cena, é um ponto de ruptura, né? É até difícil falar um pouco sobre isso sem entrar nessa questão da caverna. Eu lembro que quando eu terminei de ler, não o último capítulo, mas o penúltimo, que é quando tem de fato essas cenas mais fortes. Quando eu terminei de ler o penúltimo capítulo do livro, eu larguei ele assim uns minutos e fiquei de boca aberta, sabe? O que eu tô fazendo da minha vida? Então, tem uma entrevista do Saramago que perguntam para ele sobre o fato dele querer, se ele queria mudar alguma coisa na vida das pessoas com a sua literatura. E aí ele conta, não sei se é verdade ou se é anedota, de um episódio em que um jovem tinha acabado de ler um livro dele e que parou ele na rua para falar de como aquilo tinha mudado a vida dele, mas só que ele não acreditava naquilo. Ele acreditava que, na verdade, a própria pessoa que toma consciência e que decide mudar a sua vida não é por causa do livro, mas é algo que ela já tinha nela e que talvez precisasse de uma faísca de alguma coisa para acender o pavio, digamos assim. Né? É bem interessante como ele coloca isso também para os personagens dele. Não que a caverna em si tenha mudado a vida do Cipriano Algor, mas acende ali ou reacende uma chama para que ele tome essa consciência da vida dele, de que de fato ali aquela frase, a que mais me marcou foi essa: éramos nós. Quando ele diz aquilo, eu fiquei assim, caramba, éramos nós mesmo. Se a gente não mudar nosso estilo de vida, não, se for aceitando, porque em certa medida ele vai aceitando também, o Cipriano vai aceitando as coisas que vão acontecendo com ele, como você citou já, né? Ele vai se conformando com as coisas sem se revoltar muito, até chega nesse limite que talvez aí venha isso que eu estou chamando de revolta. Não é uma revolta propriamente, mas é um ponto de virada na vida do sujeito, quando ele decide engolir o orgulho e voltar atrás, mesmo estando velho, mesmo sabendo que não tem muito tempo mais, mas que é melhor viver o resto da vida na incerteza do que viver com a certeza de algo que vai ser insatisfatório. Né? Sobre isso das pessoas continuarem ali, aquela última frase é muito forte nesse sentido, né? Tem que quando depois que eles saíram, depois de um tempo tem uma placa lá na entrada
do centro dizendo brevemente abertura ao público da Caverna de Platão, etc, etc. É muito o capitalismo tomando conta de tudo mesmo, né? Até uma coisa que deveria servir como ponto de revolta para as pessoas e que algumas até fazem, né? Como a gente fica sabendo que alguns colegas de Marçal também saíram dali com suas famílias e foram para outros lugares, mas mesmo assim muita gente ainda é capturada por aquela ilusão. Bom, agora eu queria fazer aqui uma pergunta que a ideia é que eu faça para todas as pessoas que participem aqui, de acordo com as obras que elas escolherem, que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro isso, mas a proposta do podcast é de trazendo pessoas para falar de obras que marcaram, que elas acham que são importantes assim na vida delas, para a gente discutir essa literatura aqui. O primeiro episódio foi sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e agora a gente está falando sobre A Caverna de Saramago. E a pergunta é a mesma, só muda a obra, né? Que, enfim, é uma coisa bastante subjetiva na maioria das vezes, mas eu queria saber, Aila, por que A Caverna é uma obra importante. Com certeza eu vou deixar de fora muita coisa. Você imprecisa na minha resposta, mas eu vou começar por um ponto muito óbvio, principalmente se tratando de Saramago, é que A Caverna é um livro muito humano, né? E a gente falou sobre a importância dos personagens, sobre o quanto as personalidades deles se destacam muito do pano de fundo, né, dos acontecimentos, o modo como eles existem, como eles encaram as existências deles, o modo como eles interagem entre si, que são muito cativantes e são muito importantes para você se conectar com o livro. Mas então eu diria que a importância do livro está aí, está na humanidade. O modo como a gente exerce ela, como a gente escolhe exercer, no modo como a gente vê ela nas pessoas que cercam a gente e principalmente nas pessoas que convivem com a gente. E ler A Caverna me deixa com essa sensação de querer olhar com mais cuidado para as pessoas próximas a mim, porque é como se a gente interagisse com essas pessoas que a gente tem muito próximas, como se elas fossem como se estivesse tudo subentendido, sabe? E aí a gente se esquece da complexidade que é ser um indivíduo nesse mundo. E além disso, eu acho que mais do que as relações interpessoais, eu acho que o espaço, né, que eu já falei, mas como a gente é moldado pelo espaço. E, por último, também, acho que a gente comentou brevemente, a noção de utilidade, né, que na nossa época eu acho que é uma discussão muito importante, porque a utilidade nossa, né, enquanto seres capazes de produzir algo, a gente é muito definido por isso. Eu acho que desde criança, né, a gente é perguntado, assim, perguntam pra gente o que, é que a gente vai ser, e aí a gente responde uma profissão, na maioria esmagadora das vezes, porque é a forma com que a gente vai produzir para o mundo. A gente vai entregar alguma coisa que o mundo vai utilizar. Então, isso determina muito a nossa posição no mundo, nosso poder de fala, nosso poder de decisão, baseado nessa função, nessa capacidade de produzir. E aí, quando o Cipriano ele entende que o que ele sabe, o que ele pode fazer, não é mais válido, não é mais útil naquele contexto, é como se ele se anulasse por inteiro, sabe? Como se aquela coisa definisse a existência dele. E a partir daí ele se torna alguém passivo, né? Que tem que se deixar levar por pessoas que, por sua vez, sim, são capazes de produzir, enquanto ele não. Né? Isso também é muito marcado pela idade dele, pela velhice. Então, eu acho que é isso. São esses pontos, assim, de importância que eu consigo visualizar. Certo, concordo com você. Eu acho que essa questão da humanidade é uma das principais mesmo. Eu
acredito, acho que você pensa assim também, que nunca a gente vai conseguir dar conta de uma obra, nem essa a intenção. A intenção é que a gente consiga conversar, né, sobre alguns pontos e relacionar com as nossas vidas e como que a arte, de maneira em geral, ela impacta a nossa visão de mundo. E aqui eu separei um trecho que eu acho que representa muito isso, que é o da página 64, que diz assim: Muito obrigada, mas realmente não devia estar a incomodar-se. Depois do que conversamos lá no cemitério, pensei que não há grande diferença entre as coisas e as pessoas. Têm sua vida, duram um tempo e em pouco acabam, como tudo no mundo. Ainda assim, se um cântaro pode substituir outro cântaro, sem em termos de pensar no caso mais do que para deitar fora os cacos do velho e encher de água o novo, o mesmo não acontece com as pessoas. É como se no nascimento de cada uma se partisse o molde de que saiu, por isso é que as pessoas não se repetem. Esse é o trecho que está na página 64, que é um diálogo entre a Isaura e o Cipriano. Ela começa a esboçar sobre esse fato de não haver grande diferença entre as coisas e as pessoas, e ele responde, ele retruca com isso que eu acho que é muito forte, essa imagem do molde, né, de que no nascimento de cada pessoa o molde se parte, por isso que elas não se repetem. Por mais parecidas que duas pessoas possam ser, ainda há características na humanidade, talvez de cada uma delas, na visão de cada uma delas, que não vai permitir com que elas se repitam. Eu acho que isso, para mim, resume um pouco do que essa obra representa, do que me marcou muito, que até então é uma das obras mais impactantes assim na minha vida de leitor, que não é muito longa, na verdade, mas que, enfim, começa a se esboçar aí para uma literatura muito forte. E já nos encaminhando para o final, eu queria perguntar a você, Aila, se você tem algumas indicações aqui para a gente. E é legal como ele também, quando ele toma essa decisão, como ele não joga isso pra Marta e pra Massal. Ele fala, vocês eu não sei, mas eu tô fora daqui. Eu vou mandar. Então, eu acho que isso explicita como é também uma coisa muito pessoal. Então, se for uma necessidade que tem dentro de você, e aí quando você finalmente se encontrar com aquilo que faltava, né? Aquela chama vai se acender como se acendeu nele. E aí não é ele que pode fazer com que isso aconteça também nas outras pessoas, né? Tanto Marta e Marçal, e também com todas as outras pessoas ali que viviam no centro, né? Que provavelmente continuaram a viver. Então ele por si só é aquilo, ele tem domínio sobre o que ele pode fazer. Minha primeira indicação é de um livro que eu não li, então, mas eu vou indicar um trecho desse livro, que é O Ano de 1993, de Saramago também. E aí eu conheci esse trecho aleatoriamente, não lembro. Eu acho que eu vi a Marília Gabriela recitando ele, lendo ele, em algum vídeo. E aí eu procurei o texto dele na internet, ele foi muito difícil de achar. E aí eu lembro que anos depois eu quis ler de novo e aí foi muito difícil de achar também. E aí eu dei print pra eu não ter mais que passar por isso. E aí eu vou ler agora a partir do meu print, tá? Porque eu não sei também onde foi que eu achei, em algum lugar aí dessa internet. Mas eu vou ler. A cidade que os homens deixaram de habitar está agora sitiada por eles. Não deve passar em claro o exagero que há na palavra sitiar. Como exagero, haveria a palavra cercada, ou outra qualquer sinônima, sem querer levantar a debatida questão da sinonímia perfeita. Os homens estão apenas em redor da cidade, tão incapazes de entrarem nela como de se afastarem para longe definitivamente. São como borboletas da noite, atraídas não pelas luzes da cidade, que já se apagaram há muito, mas pelo perfil desarticulado dos telhados e também pela rede impalpável das antenas de televisão. De dia, uma enorme ausência guarda as portas da cidade, e as ruas têm aquele excesso de silêncio que há no que foi habitado e agora não.
Na cidade apenas vivem os lobos. Deste modo, se tendo invertido a ordem natural das coisas, estão os homens fora e os lobos dentro. Nada acontece antes da noite. Então, saem os lobos a caçar os homens e sempre apanham algum, o qual entra enfim na cidade, deixando por onde passa um regueiro de sangue. Ali, onde em tempos mais felizes, combinara com parentes e amigos, almoços, intrigas e calúnias e caçadas aos lobos. E aí eu tenho uma segunda indicação, faço agora. É de um conto de Caio Fernando Abreu, que chama Aqueles Dois. E aí eu não vou fazer nenhum resumo do conto, assim, porque eu escolhi um trecho, um parágrafo, que eu acho que talvez expresse bem do que se trata o conto. Afastaram-se então. Raul disse qualquer coisa como eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saul outra coisa qualquer como você tem a mim agora e para sempre. Usavam palavras grandes, ninguém, mundo, sempre. E apertavam-se as duas mãos, ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos injetados de fumo e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias apenas de gatos e putas. Em casa, sem saber porquê, começou a chorar, sentindo-se só, e pobre, e feio, e infeliz, e confuso, e abandonado, e bêbado, e triste, triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas e era muito tarde. Ótimas, ótimas indicações. Tem uma frase que é atribuída a Humberto Eco, se não me engano. Você falou essa coisa do livro não lido, e ele disse que perguntaram para ele se ele já tinha lido todos os livros da estante dele, e ele disse que os mais importantes eram de fato aqueles que ele ainda não havia lido. Me lembrei disso quando você falou do livro de Saramago. Bom, as minhas indicações também são duas. Eu vou indicar um livro de poemas que eu ainda nem terminei, na verdade, eu estou na metade, mas que tem me tomado bastante tempo e bastante pensamentos, que é o livro é, Poemas Escolhidos de Mia Couto. Eu vou ler um poema aqui que eu escolhi, que é aquele bom e velho poema do poeta falando sobre poesia. O título é A Condenação. Diz assim: Cansado da poesia, o poeta levou seus poemas para junto de um rio. Queria rasgar os versos, um por um, dilacerar a palavra, truncar a ideia, desfibrar o coração. Para o fim da poesia, procurou um rio que não tivesse nome. Teria que ser assim, junto a um rio sem nome. Nele afogaria a letra, dissolveria a tinta, liquefaria rima e metáfora. Andou, cirandou, mas onde quer que corresse um fio de água, fluía junto um nome, como se toda a água nascesse da palavra. Deu volta ao mundo, chegou onde não havia mais mundo, em nenhum lado. Figurava o inominado riachinho. Cansado, o poeta regressou à sua aldeia e reincidiu na sua inicial angústia. Ali, no pequeno ribeiro da sua terra natal, ele sentou o seu desespero e decepou os cadernos, desmembrou a escrita e afogou os papéis, até que deixaram de respirar. Chegou-se um peixe e, de um golpe, comeu um verso. No seguinte instante, lhe cresceram asas, e o peixe soltou um vôo de garça para ganhar os vastos céus. Dos papéis que restavam em suas mãos, emergia um braço de mulher, que, em dissolvente carícia, por sonhos o fez viajar. Nesta noite, de regresso a si mesmo, o poeta escreveu derradeiros versos. Para matar de vez a poesia, acedeu, por fim, à pequena morte do sono, desconhecendo que, mesmo adormecido, dentro de si, seguia fluindo o único rio sem nome. A poesia de Mia Couto tem me parecido visceral, assim, no sentido de que ela consegue ir no âmago de vários sentimentos. Então é por isso que me vem essa recomendação. E a minha segunda recomendação
ainda com o perdão da minha péssima leitura, mas eu vou ler também um trecho e depois eu digo, nesse eu vou fazer o contrário, eu digo depois qual é o livro. Diz assim: o artesão pensava no vizinho oleiro como um incauto sentimental. Por paixões várias, agia igual a uma criança imbecil. Até os pratos e as taças que cozia enfeitava absurdamente a infligir à pureza do barro a utopia ridícula de ser uma fantasia. Aceitava mal que o barro fosse só o que era. Aliás, nunca aceitaria a natureza de quase nada. Implicava-se com as coisas do mundo e queria ser uma autoridade para os aspectos e para os significados do que o rodeava. Por isso, Itaro rejeitava. Era fraco, suspirava pelos mortos sem os honrar porque perdia a robustez. Era mais velho pela covardia e pela opção, por ser um sonhador, do que pela idade. Itaro, se pudesse, gostaria de o ver morto. Depois pensava, se pudesse, gostaria de o matar. Por seu lado, Saburo, sentimental, pensava que se pudesse, gostaria de matar o artesão. Depois, ponderava e pensava que gostaria de o ver morto. Essa é um trecho da página 60 do livro Homens Imprudentemente Poéticos, de Walter Ugumãe, que vale explicar um pouquinho. É um livro que se situa numa montanha, na beirada de uma montanha no Japão, conhecida como a Montanha dos Suicidas. E aí, esses personagens, Saburo e Taro, são, por sua vez, um oleiro, atividade semelhante à do Cipriano Algor, lá da caverna, e o Itaro é um artesão que faz leques. E os dois são vizinhos ali, que por um tempo até mantém certa cordialidade do bom dia, boa tarde, boa noite, mas depois de um tempo eles passam a se odiar e a querer um matar ao outro. É um livro muito forte, muito bonito, e cujo o título não se nega de aparecer também. É muito bem investido em seus personagens, esses homens imprudentemente poéticos. São essas minhas indicações. Como já li Homens Imprudentemente Poéticos, posso reforçar a sua indicação. Então, eu acho que Walter Hugo também, né, outro escritor português, vale muito a pena. Assim. E aí eu nunca tinha, não tinha nem reparado, né, os oleiros nos dois livros, de fato. Legal. E aí minha conta eu achei, tipo, muito surreal. Surreal não no sentido que a gente usa banal da palavra, mas muito surrealista, né? O poema que você leu. Gostei. Eu estou adorando também lidar com a poesia de Mia Couto. Fala muito sobre memória, principalmente, e isso me agrada bastante, assim. Então, encaminhando aqui para o final, gostaria de agradecer a Ila pelo tempo, pela disposição, e dizer que foi muito bom conversar com você aqui sobre a caverna de Saramago. Se você quiser deixar algum recado, o microfone está aberto. Eu que agradeço pelo seu convite. Gostei muito de falar sobre a caverna. E é isso. Obrigada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Temos um episódio.